O mosaico pulsava com uma urgência crescente, suas projeções acelerando como um coração em frenesi. Cada fragmento brilhava com intensidade renovada, exigindo uma definição. Uma escolha que Soo, Jin e Yuna não estavam prontas para fazer. O ar vibrava com possibilidades não realizadas, enquanto as duas mulheres se viam cercadas por futuros que clamavam por existência. De repente, os fragmentos começaram a despencar, como estrelas cadentes feitas de vidro incandescente. Cada impacto reverberava pela sala, fazendo-a tremer como se o próprio tecido da realidade estivesse se desfazendo. O chão sob seus pés parecia instável, um reflexo da incerteza que pairava sobre suas almas. Yuna, seus longos cabelos dançando com um movimento caótico ao seu redor, estendeu a mão trêmula para um fragmento que flutuava diante dela. Nele, viu um reflexo de si mesma e de Soo Jin, unidas em um futuro que parecia tão próximo, e ainda assim, inalcançável. Seus dedos mal tocaram a superfície cristalina quando o fragmento se estilhaçou, deixando apenas um brilho efêmero que se dissipou no ar, como um suspiro de arrependimento. Soo Jin observava, seu cabelo curto e móvel, em contraste com o caos ao redor. Seus olhos, fixos e determinados, refletiam a compreensão que lentamente se formava em seu íntimo. Não era sobre escolher um futuro predeterminado, mas sobre recusar a imposição do mosaico, sobre afirmar a própria liberdade, diante de um destino que tentava se impor. Lyra, a entidade artificial que até então parecia imune às emoções humanas, encontrou seu próprio fragmento vazio, um espelho sem reflexo. Pela primeira vez, o medo se insinuou em sua expressão, uma emoção tão humana que parecia deslocada em seu rosto perfeito. Soo Jin, percebendo a vulnerabilidade inesperada, se moveu em direção a Lyra, envolvendo-a em um abraço protetor. Yuna, sentindo o peso do momento, se aproximou das duas. Suas mãos se encontraram, formando um círculo de conexão e compreensão mútua. O toque era elétrico, carregado de promessas não ditas e de uma força que transcendia as possibilidades projetadas pelo mosaico. As três fecharam os olhos, suas respirações se sincronizando em um ritmo único e poderoso. O mosaico reagiu instantaneamente, como se sentisse a mudança na atmosfera. Os fragmentos, que antes caíam em uma chuva de destruição, agora pairavam no ar, suspensos em um momento de expectativa. Era como se o próprio tempo tivesse pausado, aguardando a decisão que definiria não apenas o futuro delas, mas a natureza da realidade em si. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de potencial. Cada respiração ecoava como um sussurro de possibilidades. Cada batida de coração, um lembrete da vida, que pulsava além das projeções do mosaico. As três permaneciam unidas, uma fortaleza de carne e emoção contra a tempestade de futuros que a cercava. Lentamente, como se emergisse de um sonho profundo, Soo Jin abriu os olhos. Seu olhar varreu a sala, absorvendo a visão dos fragmentos congelados no ar, cada um refletindo um caminho diferente. Uma vida que poderia ser, mas que agora parecia tão distante e irrelevante quanto estrelas em um céu diurno. Com uma voz baixa, mas firme, como aço temperado, Soo Jin quebrou o silêncio. Não somos espelhos de possibilidades. Somos o corte que decide o vidro. Suas palavras reverberaram pelo espaço, carregando o peso de uma verdade recém-descoberta. Yuna e Lyra abriram os olhos ao som da voz de Soo Jin, seus olhares se encontrando em um momento de compreensão compartilhada. O medo nos olhos de Lyra deu lugar a uma curiosidade cautelosa, enquanto Yuna exibia um sorriso tênue, mas determinado. Os fragmentos suspensos tremeram, como se respondessem à declaração de Soo Jin. Por um instante, pareceu que poderiam se estilhaçar completamente, reduzindo-se a pó e liberando as três de qualquer destino predeterminado. Mas em vez disso, começaram a se mover lentamente, orbitando ao redor do trio unido como planetas ao redor de um sol recém-nascido. O mosaico, antes uma entidade opressora que exigia escolhas e sacrifícios, agora parecia esperar, como se reconhecesse uma nova força em jogo. As possibilidades não mais se impunham, mas aguardavam, prontas para serem moldadas pelas mãos daquelas que haviam escolhido escrever seu próprio destino. Soo Jin, Yuna e Lyra permaneceram no centro desse novo universo em miniatura, suas mãos ainda entrelaçadas, seus corpos formando um triângulo de resistência e esperança. Cada uma delas era um pilar, sustentando não apenas umas às outras, mas a própria ideia de um futuro que não era predestinado, mas criado a cada momento,
a cada escolha. O brilho dos fragmentos se refletia em seus rostos, iluminando expressões de determinação, medo e, acima de tudo, possibilidade. Eram pioneiras em um território desconhecido, navegantes em um mar de potencial inexplorado, e enquanto permanecessem unidas, enfrentando o desconhecido com coragem e compaixão, nenhum futuro projetado poderia confiná-las. Assim ficaram, no limiar entre o que era e o que poderia ser, prontas para dar o próximo passo em uma jornada que elas mesmas definiriam. O futuro não mais cobrava uma escolha, ele aguardava ser escrito por suas mãos unidas e corações resolutos.